Salve, salve, nação tricolor! Está no ar mais um Tricolor on Debate. Vamos falar um pouco sobre a eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, né? No último domingo, após um empate de 1-1 com o Novo Horizontino, São Paulo, que já tinha passado para essa fase na Bacia das Almas ali contra o Ituano, pior time do campeonato. São Paulo por pouco não é eliminado já ali por eles, ou seja, coisa feia, coisa difícil. Mas vamos tentar focar aqui um pouquinho nessa eliminação contra o Novo Horizontino. O jogo foi 1-1 com o gol do Ferreirinha. Por azar, assim que fez o gol, se lesionou, teve que sair na sequência. Depois o São Paulo não conseguiu furar a defesa do Novo Horizontino. O jogo termina 1-1, vai para os pênaltis e o São Paulo é eliminado nos pênaltis. O time que ganhou a Supercopa ali do Palmeiras nos pênaltis foi eliminado contra o Novo Horizontino nos pênaltis. Quero ouvir você, Fernandão. Fala um pouco sobre esse jogo, o que você achou da eliminação. Ô, Guiné, um abração para você, para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente aí. Cara, foi, na verdade, uma pedra cantada, né? O São Paulo vinha jogando mal aí em todas as partidas. Nós não tivemos aí uma partida que se dissesse, o time jogou bem contra o Água Santa e com os reservas. Ali acho que foi a única partida assim, digna de nota do senhor Thiago Carpini no comando de São Paulo. A partir daí, meu amigo, o jogo de domingo foi a repetição de um time que está insistindo no esquema tático furado, né? Em que jogadores jogam fora de posição e o São Paulo jogou extremamente mal. Já nos primeiros minutos de jogo, a gente percebeu que o São Paulo iria ter muita dificuldade, porque a marcação do Novo Horizontino é um time ajeitadinho, tá? Bem treinado pelo Eduardo Batista, não tem grandes jogadores técnicos, mas, cara, é bem armado, bem esquematizado. Matou o ataque do São Paulo. O São Paulo aí insistindo nos mesmos erros de sempre, né? Luciano, de camisa 10, pai amado. Até quando que nós vamos continuar vendo essa tristeza, né? Um cara que não acrescenta nada ao time. Rames Rodrigues, que jogou 10 minutos, né? Ainda por uma insistência da torcida, né? E o Novo Horizontino tinha na frente, né? Gol aí, numa jogada muito bem trabalhada. A zaga do São Paulo ficou cochilando, né? E aí foi 1-0 para o Novo Horizontino. Tempos depois, o Lucas, né? Que foi um dos poucos jogadores lúcidos, né? Que nós podemos falar no time. Ele fez a jogada lá e enfiou para o Ferreirinha marcar, e aí o Ferreirinha se contundiu e aí complicou a sorte do São Paulo, né? Porque o Eric foi jogar pelo lado esquerdo. E, meu Deus, que burrice do senhor Carpini colocar um cara que joga pela direita do lado esquerdo. Ele naturalmente não jogou nada, né? E, enfim, ele tem medo, na minha opinião, de mexer com as lideranças do time, né? Tipo, o Luciano não sai nem por decreto. Ele coloca o Rames lá para quebrar um galho, porque a torcida estava xingando ele. E o jogo terminou com um fato inédito, né? Além da desclassificação, em que o São Paulo, o técnico não teve ainda capacidade de perceber que o Galo, né, que é o melhor batedor do pênalti do time, tinha a capacidade de entrar em campo. Ele não colocou. Enfim, foi uma sucessão de erros, uma comédia de erros, e mostrou que o técnico do São Paulo, das duas, uma,
ou ele é incapacitado para o cargo que ele ocupa, ou ele não conhece o time. Na verdade, eu acho que ele não conhece o time, não conhece as características, tem um medo tremendo de experimentar e insistiu no esquema fracassado. Agora, levando essa reflexão dessa partida horrível que o São Paulo fez, adianta insistir com um cara desse? Nós estamos vendo aí que não, né, Guilherme? E insistir com um cara desse, com a Libertadores, que nós vamos falar lá na frente, insistir com o Campeonato Brasileiro, que vai ter um começo muito complicado, é um risco que o São Paulo precisa correr, né? Mas aí os jogadores, os líderes ditos do elenco falaram, não, precisamos manter o Carpini. Tá, mas vai manter o Carpini com ele fazendo esse monte de bobagem? Ah, não dá, né? Então vamos lá, Fernandão, vamos falar um pouquinho do campeonato aqui. O que acontece? São Paulo, a gente viu no domingo agora o que a gente tem visto durante todo o campeonato. Um time desorganizado, mal montado, um técnico fraco, medroso. E eu não estou dizendo que ele é medroso pelo sistema de jogo que usa, ele é medroso porque ele tem medo dos líderes ali, insistindo em coisa que dá errado, não tem coisa que dá certo. O único acerto que o Carpini teve no campeonato foi quando ele monta o time contra o Água Santa, com aqueles três ali, três marcadores atrás do, na época, o Galopo, né? Mas podia ser o Lucas, podia ser o Rames, e dois atacantes. Mas só que ele não repetiu mais isso. Ele insiste em jogar Luciano e Lucas no mesmo time, coisa que não dá certo. A gente pagou um preço bacana no Campeonato Paulista, a verdade é essa. São Paulo ganhou do Corinthians, todo mundo ganhou. São Paulo ganhou da Portuguesa, todo mundo ganhou. São Paulo ganhou ali do Santo André, todo mundo ganhou. Ituano foi na Bacia das Almas. O São Paulo fez 2 jogos bons, você falou de 3, vamos dizer que foram 3. Eu acho que o São Paulo foi bem contra o Água Santa, foi bem contra o Palmeiras, naquele 1-1, que a gente foi roubado, né? E foi bem contra o time da Inter de Limeira, quando entra ali o Rames. Sim. Nesses 3 jogos, o São Paulo foi bem. Só que o que eu vejo nisso, Fernando? Eu vejo que foi mais um acaso do que obra do trabalho do Carpini. Não tem o dedo dele nisso. O time foi bom apesar dele, não foi por conta dele. Então, é preocupante a situação do time. O time caiu e merecendo, sabe? O São Paulo não merecia. Já contra o Ituano, a gente via que o time não tinha condições, não existe um planejamento. Aí se chega no Novo Horizontino, o cara fala, pô, eu mesmo apostei lá na nossa live, né? Eu falei, vai dar 3-0, São Paulo vai jogar pra caramba. Mas o que eu esperava? Eu esperava o Rames entrando ali com uns 20, 25 minutos e ajudando a criar. Ah, não. O sujeito me segura o Rames até o final do jogo, um 4-2-4 horrível, Rafinha não jogando nada, Alisson, olha o que ele está conseguindo destruir o que o Dorival fez pelo Alisson. O Alisson com o Dorival era um volante, e se você pega os últimos jogos, o Alisson virou meia de novo, aquela aberração que era contra o Rogério. Lá na frente, entrando na área, a mesma coisa. Ou seja, o Carpini está destruindo tudo que o Dorival fez. O trabalho dele não era nem manter o que o Dorival fez, era criar um time novo, né? Porque chegou vários reforços. Mas ele está conseguindo estragar o que já tinha sem criar alguma coisa nova. Eu acho que o São Paulo mereceu essa eliminação. O time grande naquele jogo foi o Novo Horizontino, foi ele que soube se postar, foi ele que teve organização, foi ele que teve um treinador que entende de futebol, porque o Carpini, tem muita gente que fica brava com a gente nas redes sociais quando a gente fala isso. O Carpini ele pode até entender de futebol, mas se o Ceni não tinha condições de gerir um elenco, ele muito menos. E um detalhe, né, que para mim soou muito mal, foi tanto o Carpini como... Me pareceu uma coisa orquestrada, tá? Porque o Carpini diz que o Carpini dá a entender que o Rames não se prontificou a bater pênalti, o que é uma burrice, né? Se vocês querem debater pênalti, a questão era o Galopo ter entrado.
Não o Rames, que tem 100% de perda. Chutou 2, perdeu 2. Então, o cara querer que o Rames bate pênalti, ele tem que ser burro. Ele tem que ser imbecil, ele tem que ser tapado, tem que tem que ser débil mental. E principalmente o cara não estando preparado, porque o Rames não está preparado para bater pênalti. Eu vi um dia o Lugano, está lá no meu Twitter, depois dá uma olhada, o Lugano explicando, fala, gente, a técnica ela é importante, o treino é importante, mas o fundamental é o momento, é o psicológico, o cara é emocional. E o Lugano vai lá e explica o que foi esses tempos do Ramos no São Paulo. Então, o cara não está preparado, simplesmente não está. Quando bateu, errou. Agora, Carpini fala isso, Lucas fala isso, Hernan solta uma matéria, PVC solta outra matéria, e o que acontece? A torcida do São Paulo hoje está debatendo se Ramos deveria ou não ter batido o pênalti. Ninguém fala que o Luciano perdeu 3 gols, ninguém fala que o time foi horrível no campeonato, ninguém fala que não deu liga, e ninguém fala que a gente quase apanha do Ituano, que é o primeiro time do torneio, e fomos eliminados no Morumbi de novo, com 55 mil pessoas nas arquibancadas por um time do interior. Mais uma vez, nós chegamos na semifinal do Paulista. Isso é desagradável, isso é um assunto que ninguém quer. A diretoria não quer que saia. Então, o que é melhor? Vamos bater no Rames, é melhor, o cara dá audiência, vamos bater nele, bota a culpa nele. Não, o Rames e Marça de manobra, né? Para esconder, teoricamente... Boi de piranha, né? Boi de piranha que falam. Isso. É isso. Eu acho que o Rames está fazendo papel de trouxa nessa história toda, só que o torcedor percebeu tudo isso daí que nós estamos falando, né? Quando a gente estava pregando no deserto aqui, quando nós falamos que o Carpini estava despreparado para vir comandar o São Paulo, muita gente xingou a gente. Falou, são os abutres, não sabem nada de futebol. Ok, tá aí para vocês aí essa eliminação vexatória e se continuar com o cara, vai ser outra, viu? Veja bem, para a gente, deixa eu ver aqui, para terminar o Paulista aqui, terminar essa parte, né? Tudo indica, pelo que eu li aí, parece que a possibilidade de demissão dele foi cogitada, pensaram nisso. No entanto, o grupo, vamos prestar atenção, vamos lembrar do Botafogo ano passado, tá? O grupo pediu a manutenção dele. Seu Lucas, seu Caleri, vamos dar nome, né? Lucas, Caleri, Luciano. Essa turma pediu a manutenção do Carpini. Eles querem que o Carpini fique. Então, o que acontece? O São Paulo não vai trocar de técnico agora. Eu vou te perguntar daqui a pouco, mas eu já coloco a minha opinião. Eu acho que ter trazido o Carpini é um erro. Eu tenho falado isso desde quando era pecado falar, quando não podia falar que os outros brigavam. Hoje, então, meu irmão, depois do que eu vi no Campeonato Paulista, o cara que consegue pegar um time e evoluir, para mim é básico. Tinha que aproveitar a oportunidade e mandar embora. Mas não vão fazer. Por quê? Porque o elenco pediu para não fazer. Ou seja, o São Paulo vai conseguir pegar um dos anos mais importantes da última década. O time volta para a Libertadores, o time tem um elenco muito forte, o time tem craque no meio, tem ponta, tem centroavante, acabou de chegar o André Silva, que pareceu um baita jogador, tem defesa boa, está chegando o jogador, chegando defesa, enfim. Pega tudo isso e joga na mão de um grupo de 3 ou 4 jogadores que eles definiram que o São Paulo deve continuar com o Carpini. Aí eu quero te perguntar, você acha que o São Paulo acerta em manter Carpini por conta desse grupo pedir essa manutenção? Olha, Guiné, não acerta. Só muita gente vai falar, mas 14 partidas não dá para avaliar um trabalho. Claro que dá. Claro que dá. Um futebol que não joga absolutamente nada, que, conforme nós falamos aqui, 3 partidas, 2 ao acaso, uma partida realmente boa, que deram para avaliar que o time jogou bem. Agora, no mais, o time com esse esquema bizarro de jogo que ele inventou, 4-2-4. A defesa, né, que falta falar também,
que é uma peneira, que era um dos pontos mais seguros do time do Dorival Júnior, e 13 gols em 13 jogos, meu amigo. Não dá, né? Não dá para pensar em manter ele. É um absurdo assim muito grande. E tá claro que os líderes do elenco, graças aí ao seu Carlos Belmonte, que é uma figura decorativa, tá, no comando de diretor de futebol de São Paulo, isso, além de um técnico novo nunca ter dado certo, né, Guilherme, no comando de São Paulo, nós que temos mais de 50, nós sempre acompanhamos que o São Paulo teve técnicos experientes, tá? Exatamente. Então, um técnico novo nunca dá certo no comando de São Paulo. A gente falou lá atrás que era um risco e continua sendo um risco manter ele. Sim, Fernando, e nessa linha que você falou, a gente tem 2 exemplos práticos aqui para dar para quem não... Muricy e Rogério Ceni. Muricy estreou no São Paulo, fracassou. A primeira vez que ele veio aqui, ele fracassou. 97 foi. Rogério Ceni, a mesma coisa. Estreou aqui, fracassou. Não tem espaço, principalmente no ano de Libertadores. A coisa é muito séria. Então, eu acho que a diretoria erra 2 vezes. Primeiro, erra por manter, está tendo a oportunidade de corrigir um erro. E segundo, erra por manter, porque o elenco pediu. A gente viu o que aconteceu com o Botafogo ano passado. O pessoal falou, não, a gente quer que ele fique. Até esqueci o nome do técnico, rapaz, do Botafogo, que o elenco bancou. Até esse rapaz jogou no São Paulo aqui também, mas eu esqueci. Depois a gente lembra aí. Sim. Mas o elenco do Botafogo pediu, não, mantém ele, não sei o que, pipocaram, perderam o campeonato. Porque na hora H, Lúcio Flávio, isso, como na hora que o técnico precisaria tomar decisões, não pode tomar, porque quem bancou ele foram os jogadores. Exatamente. Então, quer falar mais sobre o Paulista, sobre o nosso Carpini, alguma coisa que você esqueceu, ou já podemos passar um pouquinho para a Libertadores? O Guilherme, e a entrevista dele pós-jogo foi ainda mais desastrosa, né? Eu acho que ele tentou argumentar o que não tem argumento nenhum, né? Eu acho que ele, além de tudo, e uma coisa que nós falamos lá no X, ele é extremamente arrogante, né? Ele não é capaz de fazer um autoexame dos problemas dele, do que ele pode melhorar. Ele simplesmente tem aquela autoconfiança que beira irritante mesmo, né? Ou seja, eu vejo que, além de tudo, ele quer comparar o trabalho dele com o trabalho que ele fez em time pequeno. Ele pulou etapas, né? Que ele deveria não ter pulado, tipo treinar times médios aí, tipo Fortaleza. Com todo respeito a quem está ouvindo, tá? Mas é a realidade. Atlético Paranaense, treinar times de menor expressão, para daí galgar um passo mais alto que é treinar o São Paulo, né? Eu acho que é muito, muito para ele, né? E continuo achando isso, viu? Perfeito, Fernandão, perfeito. Então, fica aqui uma tristeza, né? Porque a gente, com um elenco infinitamente melhor, repetiu o ano passado, quando o Rogério Ceni ali com em torno de 14, teve momento de 14 jogadores no DM, sem Caleri, sem Galo, sem zagueiro, só tinha o Beraldo e o Alan Franco, sem laterais, o Caio foi improvisado por conta disso, ou seja, um time, uma tragédia que foi o time do ano passado, e o Carpini conseguiu aí, com todos os méritos dele, repetir a façanha, deixando um monte de jogador bom no banco. Aliás, eu fiz uma brincadeira agora há pouco, né? O São Paulo tem 7, o São Paulo mandou 7 jogadores para a seleções de seus países por aí, e 3 deles são reserva aqui. No time que foi eliminado pelo Novo Horizontino ontem, domingo, 3 jogadores de seleção, um do Paraguai, um da Colômbia e um do Equador. Não, que é o outro? Venezuela. Ferrarese. Isso, da Venezuela são reservas. São reservas aqui, não servem para o time que perdeu para o Novo Horizontino, tá? Esses caras não servem. Então, você vê. Parabéns. Está de parabéns o nosso Carpini.